vocês. Há uma pergunta inicial aqui. Como fazer o público realmente te receber? O público te aceitar? Ser natural, tá vendo aí? Ó? Ele já captou a mensagem. Se você consegue ser natural, por exemplo, eu tenho várias... hoje em dia não tenho, mas tive várias dificuldades para poder falar. Com 5 anos eu perdi meu pai. Logo depois eu caí da balança, do balanço, bati essa parte do supercílio. Com 11 anos eu comecei a ficar estável. Eu não tinha pai, eu era introvertido, muito tímido. Agora eu tinha um problema do estrabismo, que até hoje não conseguia operar. Isso me tornava tímido, o pessoal me chamava de vários apelidos engraçados, cíclope, por aí vai. Nós vemos o quê? Que a meta do público, na maioria das vezes, se não te aceitar, é olhar o seu defeito. E a primeira coisa que você tem que entender é que ninguém é perfeito. Então, naturalidade, vão te aceitar se quiserem. Se não quiserem, não vão. A meta sua é passar a sua mensagem da melhor forma, mais amorosa e educada. Por quê? O orador, ele se preocupa com o auditório. É uma preocupação. Você entendeu o que eu disse? O povo pode não ter empatia inicialmente com você, mas você é o cara que tem empatia, você é aquela mulher, aquele homem que tem empatia, que quer abraçar, que quer ensinar, que quer mostrar para eles que você pode. Se você se preocupar com eles, como eles estão pensando de você, você esquece de fazer o seu papel. É igual um cozinheiro, um chefe de cozinha, que está tão preocupado com o que vão achar da comida dele, que ele fica perdido sem saber o que fazer. Ah, mas se eu fizer isso, eles não vão gostar. Se eu fizer aquilo outro, não vão gostar. Faça o seu melhor, é uma segunda regra importante. Então, primeiramente, você vai ter pessoas que são empáticas. Você vai ter que ser empático. Você é um orador, você vai ter que ser sensível. Então, você vai se apresentar se preocupando com o que o povo precisa. E quando nós falamos de pregações cristãs, nós falamos de sermões, o sermão, ele já é algo que se preocupa com o outro. Então, a primeira coisa que nós temos que saber também é nos abstrair da questão do auditório. Tirar o seu eu, o que eles estão achando de mim, o que vão pensar de mim, o que vão falar depois, isso não importa, nada disso importa. O que você está fazendo como homem, como mulher de Deus, está fazendo com amor, está fazendo por entrega. Então veja bem, nós somos cristãos porque temos dinheiro ou porque falta dinheiro? Nós somos cristãos porque o povo está a favor ou contra? Nós somos cristãos porque o mundo está propício ou a natureza está propício ou contra? Não somos cristãos por nada disso. Nós somos cristãos porque Cristo se deu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, andou na terra, no tempo certo ele subiu e enviou o Espírito Santo e nos ungiu, nos preparou. Ou seja, a primeira coisa já está aí. O Espírito Santo te capacita a entender o necessário para você falar. E qual que é a chamada do Espírito Santo? Se não amor. Então, empatia é o que nós temos logo de cara. Cada um de nós. Então, até meus 18 anos... eu chorava, era depressivo, pensava em me matar, todo mundo ficava apontando para o meu defeito, mas veja bem, mesmo que nós, depois que nós crescemos, não lembramos, quando neném, nós já sabíamos nadar. Quando uma criança nasce, você coloca ela na água, é automático. Você pode pegar um ovo de águia e de alguma forma colocar ela no meio de gansos, e ela pode crescer ali, uma águia. Mas não espere que ela cisque. E não espere que o vento bata debaixo das asas e ela fique no chão. Porque uma hora o vento vai bater e ela vai voar porque o lugar dela é no céu ou sobre as nuvens. E nós não estamos falando aqui de exaltação, de ser melhor que ninguém. Nós estamos falando de vocês. Vocês têm um papel para fazer e como vocês vão apresentar esse papel, cabe a vocês se analisarem. Não é pelo que o outro acha, é por vocês se analisarem. Então, terceiro, analise-se, para que você busque melhorar cada dia mais. E outra, não estou falando em nenhuma área só, estou falando em todas as áreas, tá? Então imagina você entrando na igreja, e quando você entra, você tem certeza que todo mundo te ama. Show! Todo mundo te ama, todo mundo quer te ouvir. Nossa, até que fim, ele chegou, ela chegou, show! Fácil, não é? Mas a verdade é que as pessoas têm as batalhas delas, as dificuldades delas, e elas estão ali esperando de você uma resposta. Então, se preocupe, dê o seu melhor, cuide-se, sabe? Analise o que você pode melhorar. Fazendo esses passos, você vai começar a dar o seu melhor cada dia de uma forma automática. No começo, vai ser uma preocupação, depois fica no automático. Porém, quando nós estamos no auditório, nós temos 3 tipos de pessoas, e não uma. Nós temos que ser empáticos, mas nós temos as pessoas que são indiferentes
que são egoístas e não estão nem aí com ninguém. Elas estão preocupadas em receber e, linha, fala, né? Ou seja, elas querem pegar aquilo que você pode oferecer e o que você pode oferecer tem que bater com o que elas precisam, ok? Tem que bater com o que elas... Mais uma vez, é importante entender, dê o seu melhor. Como nós estamos falando da ótica cristã, dê o seu melhor, entregue aquilo que você tem, aquilo que você se dedicou, e cabe à pessoa receber. Se você for tentar agradar esse pessoal aqui, você vai ter problema com esses e com esses. Dentro de uma igreja, tem o empático, o egoísta, que é o indiferente, e tem o insensível. Graças a Deus que insensível é a galera menor. Porque esses não estão preocupados com nada, não estão nem aí, e pior, as igrejas, muitas das igrejas de hoje estão ensinando um grupo de pessoas que só esperam exatamente isso, é isso aqui. O mundo gira em torno de mim, é o que eu preciso e o resto não importa. Só que isso não é algo bom, por quê? Porque está faltando cura. Agora vem uma outra regra importante. O que você tem a oferecer? Esse algo que você tem a oferecer realmente cura? E aí nós olhamos para a quarta regra, o que você tem a oferecer realmente cura? Nós olhamos para outra coisa. Já curou você? Então, novamente, você volta para a regra 3 aqui. E você começa a olhar para você sobre o que você precisa. Pessoal, se vocês não entendem o que o Evangelho, o que Cristo está fazendo em vocês, e saindo da homilética, indo para a oratória, dúvidas, perguntem. Na oratória, se vocês não têm segurança de vocês mesmos, de vocês cuidarem de vocês mesmos, não esperem que cuidem de vocês. Se você não confia nos outros, ou melhor, perdão, se vocês não confiam em vocês mesmos, na hora que vocês estão discursando, por que vocês querem que alguém confie em vocês? Então, sejam conscientes. Então, quando você tem uma pessoa que ela está aqui, no caso do egoísmo, é uma pessoa que ela se coloca no eixo da situação. Uma pessoa que é insensível, todos os dois eixos não existem. Simplesmente ela não tem essa preocupação do egoísmo. Ela é insensível para a dor alheia, ela é insensível para o que o outro pensa. Então, o egoísta, ele pode ser levado para cá. Esse aqui, para ser levado para cá, é muito raro. Muito difícil. Pessoal, como oradores, ninguém é obrigado a gostar da gente. Mas como oradores, nós somos obrigados a gostar de todos. Ou seja, o coração tem que ser maior. Você tem que falar com energia, você tem que crer no que está falando. Mas para isso, como eu falei, olhar aqui, ver o que você precisa, ok? Então, faça tudo com excelência. Se não vai fazer, não faça. Porque ou você vai decepcionar os outros, ou decepcionar a si mesmo. Ok? Então, regra 1, seja natural. Regra 2, dê o seu melhor. Regra 3, veja, se você dá o seu melhor, você podia falar, poxa, mas eu já dei o melhor, eu não preciso analisar. Mas você deu o seu melhor e quer melhorar, ou só deu o seu melhor e quer estacionar? Eu dei o meu melhor e quero melhorar. Então, dê o seu melhor e analise no que você pode melhorar. Oradores estão falando para alguém. Então, o foco primário de análise não é você. São os outros. O foco primário de análise do que você está falando. Agora, o foco primário de análise pessoal começa em você. Então, analise o seu público, o seu auditório. Então, anote aí. Analise a receptividade do auditório. É na receptividade do auditório que você vai encontrar exatamente aquilo que você pode melhorar. Mas, para isso, você tem que analisar. Você pode chegar para aqueles que são próximos e entendidos. Pergunte para a pessoa que entende. E perguntar o que acharam. Mas se você entender o que eu estou falando, pela análise de como eles receberam, do que acharam, você vai ter muitas respostas ali. Por quê? Porque dentro nós vamos ter, que nem na imagem aí, o pessoal sensível que vai te receber na hora, o pessoal egoísta que só quer se preencher do que necessita e não está nem aí, e o pessoal que é insensível e não está preocupado com nada, tá? Então é importante você saber, pessoal sensível, é fácil alcançar, sim ou não? Sim. Pessoal egoísta, é fácil alcançar, sim ou não? É fácil alcançar. É porque o pessoal egoísta só quer receber. Hã? Ele é seletivo. Ele é seletivo nele. Mas ele, por exemplo, assim, egoísta, você tem algo para me dar, eu quero. Se me dá, eu pego. Então, essa é a abertura do egoísta. Ele está disposto a receber. E é nesse acesso que você trabalha ele. Agora, o indiferente é onde nós vamos ter as maiores dificuldades. Porque um indiferente numa plateia de 100 pode afetar 10, 15, 20 ou mais. E um indiferente na plateia de 100, se estiver perto de você e você deixar, pode afetar você. E aí, lembra o que eu falei. Primeiro, seja natural. Se você ficar olhando o que o público espera de você,
como regra primária, isso vai te afetar, ok? O indiferente, ele é crítico, mas o indiferente, na maioria das vezes, ele não tá nem aí. Sabe qual que é o problema do indiferente? Imagina assim, imagine um irmão que está na igreja. Você olha para ele, ele tem potencial, você sabe que se ele se converter, ele será um grande cristão ou uma grande cristã, mas ele faz o quê? Ele vem para a igreja por vir. Se você falar muito com ele, é perigoso ele não voltar. Ele é difícil de lidar, na maioria das vezes não precisa de muita coisa, e quando tem dinheiro, ele acredita que não precisa nem de Deus, mas ele está lá. Então, ele se torna uma pessoa que, pela insensibilidade, é inalcançada. O que você vai oferecer? Ele não precisa. Ele está lá, mas ele não quer. Se você fala do evangelho, ele não vai aceitar. Se você fala de Jesus, não vai aceitar. Então, é no público indiferente que você se torna o melhor orador. Porque quando você alcança o indiferente, o egoísta para você vai ser muito mais fácil. E o sensível já está com você. Ok? Então veja que isso é uma questão técnica. Isso serve para um discurso na igreja, um discurso na faculdade. Isso serve para vender um produto. O cliente que chegou é totalmente empático. Muito fácil de vender. Primeiro, seja... Porque se você é natural, ele vai ver que já te conhece sem te conhecer. Se você é inseguro, você fica com medo de chegar, então automaticamente ele vai ter insegurança também. Quando isso é muito analisado no meio animal, mas é analisado também no meio social. Há uma distância que nós podemos chegar da pessoa. Mesmo as pessoas, nós temos um campo onde é nosso espaço. E quando esse espaço é rompido, nós temos normalmente um incômodo com a outra pessoa. Então a pergunta é como ser natural. E nessa questão de ser natural, é você observar você mesmo. Porque muitas vezes nós não somos naturais, nós chegamos perto das pessoas e temos insegurança. Isso serve para tudo, para conversar com um amigo, com a namorada, ou com aquela pessoa que você vê há muito tempo e não sabe como chegar nela. Estou falando de solteiro, tá? Seja natural, sabe? Faça o seu melhor para ser natural. Mas se você começar a se incomodar, se preocupar muito com isso ou com o que vão achar, você vai criar travas que para você quebrar vai ser muito difícil, tá? Nem todos vão gostar da gente, isso aí é natural. Nem todos vão gostar. Então a pergunta é como você ser natural para fazer aquilo que você deve fazer. Uma exigência nas igrejas, quando nós olhamos para a questão do auditório de uma igreja, uma exigência é que você seja um bom orador, que você saiba pregar bem, que você entenda o que está falando e que você seja chamado para aquilo. Quando você sai do contexto de igreja, a exigência é ser natural, capaz de falar e se expressar e chamar a atenção da pessoa. Então veja que o contexto evangélico ele é muito mais complexo do que o secular. Pessoal, se vocês vencem na igreja, vocês vencem em qualquer lugar. Não tem como não vencer nos outros lugares. Agora, essa regra aqui primária, seja natural, ela é importante por quê? Porque quando você é natural, você consegue se soltar ali sem problema, você cria um ambiente de amigos, mesmo que não sejam amigos. Porque você conseguiu ver naturalidade naquilo. Então, chegou na igreja, todo mundo é conhecido a algum grau. Mas chegou uma pessoa que está agora, mas está em meio de pessoas que te conhecem. Mas eu fui numa igreja que ninguém me conhece, mas não são cristãos? Vocês entenderam? Então, coloque na sua mente que não há uma diferença. Vai ter uma pessoa ou outra, lembra? Esse grupo menor existe. Vai ter. Você não tem que olhar para ele, você tem que fazer o seu papel para alcançá-lo. E aí, deixa Jesus trabalhar, né? Então, isso vai acontecer em vários aspectos de uma igreja. Agora, comece pelo básico. Primeiro, seja natural. Analise a parte empática da igreja. Para a sorte, é a maior. Então, tente, no começo, até você achar tudo natural, foque justamente esse grupo que te recebe. Na igreja, a maior parte vai te receber porque estão necessitados e precisam ouvir. E você tem seu discurso. Outra coisa importante nisso aqui ainda, eu vou lendo aqui, que senão a gente vai ficar na nossa conversa e não vai usar o material de vocês, né? Então, falar em público é perturbador para muitas pessoas. A preocupação de não ser aceito pelos ouvintes, o medo de falhar e, consequentemente, sofrer hostilidade, bloqueia muitas pessoas. Veja que exatamente é essa a questão inicial, né? Os mais tímidos não suportam ser o centro das atenções e muitos se consideram inferiores aos ouvintes. São questões todas psicológicas. Nós não temos que se preocupar em ser maior ou menor. A questão inicial nós temos uma mensagem.
Então, nós temos que nos preocupar em falar. Fale a mensagem. Cada vez que você for falando a mensagem, cada vez que você for pregando, você vai ficando melhor no que você vai fazendo, você vai analisando melhor a si mesmo e os outros, e você vai aprendendo. Se você se priva disso, você se trava e você não desenvolve. Aqui, na verdade, já tem nosso irmão que já estuda teologia, acho que todos, né? Você é diácono, ele é pastor? Não, pastor? Eu sou o segundo pastor, presbítero. E segundo pastor, então tudo para você já captou tudo aí, né? Então, veja que no começo, provavelmente também ele teve as dificuldades dele, as inseguranças, mas é na naturalidade do seu papel que você vai encontrar as maiores respostas. Isso não significa que vai ser todas as respostas. E, dica, é bom que tenha desafios. É bom que você encontre... Obrigado, professor, é bom que você encontre desafios, mesmo dentro do ambiente... da igreja ou no ambiente de discurso, porque os desafios te tornam melhor. É igual você analisar a questão, vamos pensar de um calo, ou um machucado, uma ferida que se fecha e que vira uma cicatriz. Ali em cima, para cortar, ela já não é mais tão simples. Ou um calo, principalmente. Ou seja, quanto mais você é tratado, quanto mais você tem aquelas dificuldades, mais você vai realmente melhorar. E, detalhe, se você está aqui, você já fez o primeiro passo para ir além, que é justamente se posicionar para melhorar. Então, vocês já estão no caminho. A pergunta é, vamos analisar a si mesmo? Vamos observar, ver o que eu posso melhorar e lembrar, as oportunidades vão vir e vocês agarrem, aproveitem. Elas são maravilhosas para vocês crescerem, tá? Então, os mais tímidos não suportam ser o centro das atenções, né? E muitos se consideram inferiores. O segundo parágrafo diz assim: muitos de nossos alunos afirmam, o pessoal daqui da faculdade, né? Afirmam que as causas mais fortes para seus medos estão relacionadas a situações desfavoráveis no passado, geralmente na infância, tendo como cenário as suas residências e escolas. São traumas que são carregados pela vida inteira. Aqui estão alguns depoimentos. E aí tem os depoimentos, depois vocês leem lá. Mas como eu disse, detalhe. Eu tinha um sonho, quando eu tinha 4 para 5 anos. Eu queria sair do triciclo e ganhar uma bicicleta. E eu tinha visto uma bicicleta metálica na época, que era linda. Eu queria aquela, né? E eu pedi pro meu pai ficou enrolando, porque meu aniversário ia chegar. E pouco antes do meu aniversário, meu pai morre. Quando meu pai morreu, meu irmão ia fazer 3, eu ia fazer 5. Não, eu ia fazer 6, ele ia fazer 4. E eu fiquei sem a bicicleta. Chegou o dia do meu aniversário, meu pai já tinha sido enterrado, já tinha passado aquilo. Quando chegou o dia do meu aniversário, a bicicleta chegou. Meu pai tinha comprado antes de morrer. Quando a bicicleta chegou, nós abrimos a caixa, eu vi que era aquela bicicleta que eu queria, só que aquela bicicleta não tinha mais importância. Porque a importância não era andar de bicicleta, era estar com meu pai, era ter meu pai vendo eu andar de bicicleta. Uma coisa que vocês jamais devem esquecer: como todos aqui são cristãos, Jesus nunca abandona vocês. Nesse processo de andar de bicicleta, nas pregações, de alcançar um público melhor, de alcançar os corações, de melhorar as pessoas, a bicicleta que está com vocês, está com Jesus do lado o tempo todo. A bicicleta é o trabalho, é o chamado, é a dificuldade. Mas não parou por aí. Nós perdemos tudo. Eu tinha uma vida abastada, nós perdemos tudo. Nesse processo de desenvolvimento, a minha mãe, que não tinha eloquência, não tinha instrução, era introvertida, teve muita dificuldade para cuidar de mim e do meu irmão. Os irmãos por parte de pai que eu tinha, eles em si meio que absorveram tudo que tinha naquela época, a gente ficou sem nada. Eu cresci na rua, no meio de pessoas, até no meio de ladrão, passamos fome e tudo mais. E nesse processo, as coisas só pioravam. Então, o meu nível de depressão, ele subia cada vez mais. E eu sempre sentia falta do meu pai. Então, chegou um momento específico que eu vi que, parece que para mim, especificamente, tudo dava errado. E era uma sequência de erros. E por mais que eu tentasse sair do fluxo, não dava. Então, quando eu lembro desse ponto, ninguém nunca chegou e falou: Jesus te ama, existe um Deus que te ama. Eu era evangélico quando tinha 5 anos. Meu pai morreu, a minha família acabou. Com 18 anos, eu entrei na minha casa pensando em me matar. Estava só, eu cheguei na sala, eu sentia falta do meu pai, eu sentia falta das coisas, a situação era ruim, tudo para mim era difícil conseguir. E aí eu lembro que eu falei algo, olha, eu não sei se existe um Deus, mas eu sei que eu não tenho pai.
Mas se existe um Deus, a partir de hoje o Senhor é meu Deus. A partir daquele momento, eu não fui para a igreja, demorou uns 3, 4 anos. Minha vida começou a mudar totalmente. Por quê? Porque todas as inseguranças e medos e o que me barrava passou a não importar mais. Eu não me preocupava sobre o que os outros achavam de mim, eu não me preocupava sobre o que esperavam de mim, mas eu me preocupava em como eu podia melhorar, como eu podia dar o meu melhor e realmente dar o meu melhor para as pessoas que às vezes não esperavam nada. Vocês estão entendendo? É a atitude sua, não é a atitude dos outros. Se você vai pregar, vai discursar, esperando alguém chegar nas suas costas e bater, você está com um problema sério. E você vai estar com outro problema quando bater e falar, poxa, que pregação. Então, são questões importantes a pensar. Quando falamos de oratória secular, o elogio faz parte. Quando falamos de homilética ou oratória sacra, o elogio pode guardar algo muito perigoso dentro. Por quê? Porque se o ego entrar, você cai daquela ponta e vem parar aqui embaixo. E você nem percebe. E de repente, quando você entra na igreja, você vai acreditar que o mundo gira em torno de você, com muita facilidade. Então, pessoal, importante lembrar, faça com excelência ou não faça. Se vai fazer, faça com excelência, ok? E sempre sejam humildes, ok? Não se preocupe com o que vão achar, o que vão pensar. Eu podia falar, poxa, deu tudo errado para mim. Eu perdi minha empresa no começo da quarentena. Ela já não ia muito bem devido a uma parceria errada. Então, se toda vez que nós perdemos algo, nós acharmos que não vale a pena continuar, nós vamos deixar a situação do mundo massacrar. E ele não vai parar, o mundo vai passar, o tempo vai passar. Viva intensamente. Sabe, aproveita. Né? Vai para a igreja, se esforce para chegar no horário, dê o seu melhor. Ah, mas eu vou dar o melhor porque eu quero para ser pastor ou como obreiro. Não faça isso. Não faça isso. Só dê o seu melhor. Faça com excelência. Você vai conseguir crescer e vai virar algo automático na sua vida, ok? Terceiro parágrafo. Em função do medo... tem uma anotação que eu coloquei aqui. Muitas coisas vão tentar parar vocês quando vocês decidirem fazer algo, principalmente no discurso. Essas coisas estão ligadas, lembre-se, com vocês. Então, pense, mas aí você pensa, não precisa responder. O que barra você quando você vai ministrar, quando você vai falar em público, seja na faculdade, no trabalho, na igreja? O que barra você? Eu quero que vocês anotem para vocês. O que você acha que barra você? Algo que você vê que aquilo, se não existisse isso, você se daria melhor no que você está fazendo. Então, lembre-se, esse é o primeiro passo para você analisar. Deixa eu ver os pontos aqui. Analise no que você pode melhorar. Esse é o primeiro passo que você pode analisar como melhorar. É aquilo que te trava, como vencer o que te trava, vai te colocar um passo além para você poder discursar ou falar com liberdade, indiferente onde você vai estar, ok? Seguindo, em função do medo, o nosso corpo, eu até comentei no começo da aula, o nosso corpo libera uma grande quantidade de adrenalina e podemos sentir a boca seca, o coração bater acelerado, tremores e aí dar branco. Se você fica nervoso com algo, tem uma questão a pensar. O conteúdo que você vai falar. Quem aqui, quando vai discursar, fica nervoso? Todos ficam nervosos? Todos? É verdade, pessoal. Entendi. Ok, tá bom. Vocês entendem por que ficam nervosos ou não? Qual que é Vamos ver o motivo, então. Começar por você. Você tinha falado, né? Qual o motivo que você fica nervosa? Insegurança mesmo, traumas de infância. Certo. Né? E a gente pensa que venceu, aí a gente pensa que a gente trilhou só metade do caminho, conseguiu superar tudo aquelas limitações. Né? Ou a gente até acredita que tem aquelas limitações aí. Só que a vida já nos deu tantas oportunidades de viver, experimentar coisas novas, e aprender coisas novas, e aprender a sair de situações que a gente esquece que precisa usar tudo isso que a gente aprendeu na vida para mudar. Só que é difícil. Não é fácil só eu falar, eu já consegui fazer isso. Eu olho o caminho que eu já percorri de superação, mas tem um caminho que parece que é escuro, ou que não vai, parece que eu estou no fim do caminho, daqui para frente não tem nada. Eu não sei caminhar disso. Entendi. E aí, quando você vai discursar, você acha que essa questão afeta bastante? Sim. Quando você vai discursar, você costuma esperar que as pessoas te aceitem ou não? Não. Eu tenho uma personalidade um pouco agressiva. Eu tenho costumo
Eu tenho que falar isso. Não importa se vai gostar ou não. Eu tenho que falar. E você normalmente está lutando contra isso, certo? Ou seja, essa dificuldade que você tem para falar, você normalmente está lutando contra isso, correto? Sim. Então, na verdade, você já devia ter descansado. Por quê? Porque mesmo que esse fantasma esteja perto de você, a atitude sua para vencer ele já começou faz tempo. Um problema da nossa insegurança é, por exemplo, uma básica, tá? Quando vocês vão discursar, alguém chama vocês para pregar, vai. Vão chamar vocês para ir numa igreja. Vocês chegam lá, tem 5 pessoas. 5 pessoas lá que estão sentadas, já te dão a paz, oi, tudo bem e tal. Você se sente, às vezes, menos seguro, mais seguro. Mas se você chega numa igreja e tem 1000 pessoas, você já começa a olhar 1000 pessoas, vão me julgar, vão... Pessoal, é a mesma coisa. São pessoas. Quantidade não importa. Na verdade, quanto maior a quantidade, mais fácil para você encontrar as pessoas empáticas. Então, um público menor, às vezes é mais difícil para você motivar o público menor. Um público maior é mais fácil motivar. Por quê? Pela quantidade, né, que as pessoas, por exemplo, estão dando glórias, você já começa... Um motiva o outro, entendeu? Então, sempre lembre-se, dê o seu melhor, o máximo seu, toda vez que você for. Mas quando você tiver um público menor, busque saber como dar o seu melhor mais ainda. Porque se você atingir um público menor, ao contrário do que muitos pensam, o público maior vai ser muito mais fácil. O público maior é mais fácil. Exatamente. Você tem mais facilidade de lidar com grandes multidões, porque você não precisa olhar para um. Desfoca, né? Desfoca. Essa ideia aí é porra. Não, mas é uma ótica, né? Os olhos da pessoa que me atrapalham. Os olhinhos para mim, olha que são 6 ali, né? Imagina eu aí. Tem 6 pares de olhos. Então, mas isso não muda, ó. É que eles estão aqui na aula, né? Quando eu cheguei, eu sentei aí. É isso que eu queria que vocês entendessem. Isso, na verdade, não muda. Isso é uma observação de ponto. Por exemplo, por eu estar aqui, né? Eu tenho a obrigação de saber mais que você. É óbvio que eu tenho. Se eu estou ensinando vocês, eu vou ter essa obrigação. Só que, veja, essa obrigação eu já estou trabalhando nela faz tempo. Então, eu chego aqui com a consciência do que eu tenho a oferecer. Agora, isso não é normal para todos nós? Por exemplo, se a gente sentar em roda aqui e a gente começar a falar sobre vários assuntos, cada um de vocês vai dominar um assunto específico melhor que o outro. Vocês precisam quebrar a barreira dessa ótica de que um sabe mais que o outro. Agora, veja bem. E aí é um problema. Eu vou falar sobre direito para uma plateia de direito que tem 1000 advogados. Então, eu tenho que ser uma excelência naquilo. Eu vou pregar numa igreja que só tem pastores e teólogos. Eu preciso ser uma referência naquilo. Agora, veja, eu estou soltando faísca da unção de Deus. Deus está na minha vida, eu tenho consciência, eu comi a palavra, eu me alimentei em detalhe, e Deus vai me levar para pregar no meio daqueles 1000 advogados. Não estou nem aí, eu vou. Por quê? Porque eu vou pregar a mensagem que eu estudei e me tornei especialista nela. Vocês estão entendendo? A questão, o que muda a postura sua diante do auditório é a sua capacidade de oferecer aquele assunto. E não em ser melhor que todos, porque é impossível. Então, eu sou um especialista em algumas áreas. Mas se vocês se juntarem em uma dessas áreas, é bem provável que vocês vão... Uma vez que vocês começarem a pesquisar, vocês vão ter mais assunto que eu. Pode falar. Professor, isso já quebra alguns paradigmas, porque justamente... Uma das primeiras coisas que eles aprendem é que o auditório de hoje na igreja não é aquele mais antigo, né? Sim. Também era um pouco mais simples, mais humilde. Não tinha ninguém que era né, tinha um ensino superior. Sim. E hoje tem um advogado te ouvindo, tem uma enfermeira, né, assim. Tem um professor de teologia que está lá ouvindo. E já, às vezes a gente se preocupa justamente com isso. Tem alguém só que como o senhor trouxe agora, ele é especialista na função dele. Exatamente. Mas ali quem está trazendo a mensagem... Exatamente. Quem que é especialista acima da unção de Deus e da revelação de Deus de uma palavra? Mas veja bem, pessoal, olha, eu vou ser sincero. A minha especialidade em teologia é exegese hermenêutica. É muito raro você encontrar uma grande pregação e muito bem trabalhada dentro de uma passagem. Hoje em dia nas igrejas tem, mas é meio raro. Porque a pessoa lê um texto, fala sobre outro e conclui uma coisa que não tem nada a ver aquilo. Então, veja, a preocupação é, saiba o que você está falando.
seja um especialista nisso. E você não tem que se preocupar. Veja, o advogado, ele é um especialista. Perdão, pessoal. Ele é um especialista na área dele. Mas você não está pregando sobre direito. Você está pregando sobre a ação de Deus e sobre um ponto que Deus te deu. Né? Então vamos ver... Fátima, desculpa. Qual que é as dificuldades, o que barra você, o que te dá medo na hora de falar? Já começa a tremer, né? Eu começo a falar e eu começo a boca seca, né? E de repente... Boca seca? Aí começa a familiar. Aí fico nervosa, aí depois eu não consigo nem voltar mais para a Bíblia. Eu não acho mais a palavra. Ah, entendi. Então eu tenho que guardar tudo na minha mente. E depois eu não sei, eu não sei por quê. Você faz o... Oi. Fica eu faço esboço, mas depois eu não consigo ler ele, nem eu mesmo. Mas eu guardo ele aqui. Eu vou anotando e ele fica guardado. Mas é importante, exatamente. O esboço, ficar preso no esboço não é bom. Né? Você ter a liberdade de memorizá-lo é muito melhor. E... Nossa, perdão, pessoal. Ter a preocupação de pregar tudo que está no papel é um erro. Então, escreva... Quando você prepara um sermão, e aí entrando na questão do preparo, quando você prepara um sermão, qual que é mais importante? Você lembrar o que você escreveu ou você lembrar a palavra? A palavra. Por quê? Por quê? Por que é importante? Ele está na Bíblia, né? Porque você... É importante porque o que você vai falar, você tirou dali. Quando nós estamos memorizando as coisas, nós memorizamos por bases e como se fosse sinapse. Então, tem a chave e os vínculos ou as ligações. O assunto-chave, ele segura tudo dentro. Se você memorizar a palavra, a chance de você esquecer o que você vai pregar é mínima. Mínima. Então, seja um especialista na palavra. Faça o seu discurso, prepare o seu rascunho, mas seja especialista na palavra. E aí, que nem o nosso irmão, vou acostumando, aguenta aí. Mas a palavra em si, se eu Tiago. falar, eu lembro ela todinha. Depois acho que eu... Sim, mas você vai ter que... Você vai ter que falar sobre a palavra, não só a palavra. Né? Então, é por isso que é importante você preparar o discurso, meditar, né? Só que se você memoriza a palavra, já vincula o que você vai falar. Se você tem segurança, por exemplo, eu não conheço vocês, né? É claro que eu já sou meio calejado já nisso, mas... E eu também, com esse olho, não enxergo tão bem vocês, o que facilita muito para mim. Eu escrevo muito, eu sou escritor, tenho alguns livros, então eu escrevo muito o tempo todo. Essa vista minha, estou precisando de óculos, e eu não peguei o óculos ainda. Mas brincando. De qualquer forma... Fica sendo essa dificuldade de visão, fica sendo aquela questão que estava falando antes da multidão, né? Sim. Quando você tem uma multidão, você não toca ninguém. Mas abstrair é importante, né? A não ser quando você vai apontar para alguém, quando todos aqui são pentecostais, ou todos... Então, todos são pentecostais, vocês sabem como que é, né? O irmão tá lá, então, irmãos, olha, Deus tá mandando, então você sabe que é meio diferente, né? Então, eu acho que a questão do abstrair-se, estar como amigos, estar como irmãos, você não tem dificuldade para falar com seu irmão, a não ser que é um caso intenso, né? Mas normalmente você não tem. Pessoal, se vocês não estão vendo as igrejas onde vocês vão como irmãos, vocês vão ter dificuldade para falar. E para de ficar se preocupando o que vão achar. Todos vão achar algo. Se você for para o auditório tem 100 pessoas, ou tem 1000, ou tem 10, vocês todos estão achando algo de mim. Vocês vão ter a ótica de vocês. Imagine se eu for me preocupar com o que vocês ou com o que 1000 acha. Vocês não têm que se preocupar com o que acham. Vocês têm que se preocupar com o que Deus falou com vocês e o que vocês estão entregando. Essa é a preocupação primária. Senão isso prende vocês. Fala, Fátima. Quando eu estou dirigindo o culto, eu acho mais fácil. Olha, quando você está dirigindo? Né? E olha que eu trago palavra, eu oro meia hora no microfone, só assim. Mas só que quando você está dirigindo, você não prega. Não, mas eu falo da palavra também. Eu trago alguma palavra, alguma passagem da Bíblia. Mas não a pregação. Não a pregação. Então a insegurança está na pregação. A segurança está na pregação. Insegurança. Então, aí já é um ponto para você analisar. Porque, na verdade, não tem nem sentido. Eu vou lá e falo aquela palavra que eu estudei durante o dia, chegar na hora que eu estou dirigindo ali, que eu estou dando uma oportunidade, chegar ali naquela momento eu falo. Não.
Não tenho medo. Então, não vence tudo. Convida para pregar. Então a pessoa tem que falar assim, ó. Trazer a palavra. Ela tem que falar assim, ó, eu vou te convidar para pregar, mas você pensa que é só para você dirigir o culto. José já está acostumado, né? Mas você falou que você fica meio... O que você acha que te deixa nervoso quando você está diante do pessoal aí? É a quantidade ou igrejas diferentes? Assim, professor, eu tenho uma dificuldade assim, porque onde eu congrego mesmo, os nossos pastores lá são todos formados, né? Sim. Tudo teólogo mesmo, bacharel. Então, tem 2 Josés, né? É José também o seu, né? Você falou José? Entendi, Claudemir. Não. Mas tem 2 Josés aqui. Tem José, e você também, né? Então tem... Não, o senhor... Pode falar, Claudemir, manda. Não, o senhor... Não, mas pode falar. Desculpa, então. Não tem problema nenhum. Então, professor, eu tenho essa dificuldade, né? E tenho dificuldade também na minha averiguação, eu acho também, né? Falar errado. Certo. Quando eu chego em casa, pergunto para minha esposa, pergunto para minha filha. Falar errado a palavra, você disse? Eu falei muitas palavras erradas, coloquei uma palavra errada. Show, entendi. E aí eu pergunto muito isso para ela. Legal. Elas, né? Certo. Aí eu tenho essa dificuldade também. Mas a insegurança maior está aí. A insegurança maior está aí também. Essa questão que o senhor disse também, a preocupação do que vão falar, do que vão pensar. Entendi. Pessoal, não esqueçam de anotar a dificuldade de vocês aí, tá? Vai anotando aí, isso é importante para vocês trabalharem. Olha, Claudemir, no caso a sua, você costuma ler? Você tem costume de ler vários livros? Então, professor, eu estou lendo agora bastante. Show. Estou lendo bastante agora, justamente para minha dicção também. Sim. Às vezes eu me preocupo muito com isso, né? Sim. É que nem o Thiago disse aqui, às vezes você está no público, assim, que é advogado, às vezes a gente se preocupa com isso. Não pode. E não pode, né? Que nem o senhor acabou de dizer, não pode. E eu sou formado como bombeiro civil. Certo. E quando eu era convidado para dar as palestras, que não foram muitas, né? Mas você tem uma ótima voz e uma ótima entonação, cara. E aí, muito bonita a sua voz. Eu tremia muito. E o meu medo maior, professor, é as perguntas. Mas as perguntas tem medo por quê? Porque a pergunta está ligada ao seu conhecimento. Justamente, mas as perguntas que me travavam. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, que coisa, né? E eu travava, suava, mexia muitas mãos, assim, sabe? A gente vai falar sobre isso, aula. São tiques, né, que o nervoso traz. Justamente. Então, eu creio que eu preciso melhorar muito. Leitura. O que você falou aí é leitura resolve. Leitura e escrever. Tem o costume de escrever, de ler, né, aproveitar para dialogar. Quando nós temos o costume, para nós aqui é totalmente errado. Temos o costume de mandar mensagem e abreviar, não é? Não faça isso. Tem o costume de escrever corretamente. Se você escreve corretamente, você lê corretamente e seu cérebro vai memorizando esse vocabulário para falar corretamente, ok? Errar no diálogo, eu acho que é normal. A gente erra, tá? Mas quanto mais você tiver costume, melhor. Então, inclusive lá no grupo do Telegram, eu vou deixar 2 livros show. Acho que algum de vocês já até leram. Alguém já leu O Milagre da Manhã? Vocês vão amar, curtinho. E eu vou deixar um livro sobre como influenciar pessoas e fazer amigos, que está ligado dentro desse contexto. Vocês vão ver várias técnicas chiquérrimas para você poder dialogar, indiferente do ambiente, inclusive em ambiente de tensão. É que o nosso curso aqui ele é rápido, senão eu ia pegar algumas dicas de discurso e aproximação dentro do sistema do FPI. A gente tem um livro que ele fala justamente sobre você dialogar em alta tensão, dialogar com pessoas que estão com nível de nervoso em alta, e nesses meios, o discurso conta muito, a forma que você se aproxima, fala, como você lidar. Se você consegue controlar uma situação de nervoso, não vai ter igreja que você não consiga pregar com calma, entendeu? E por isso que eu falei, toda situação de desafio, elas são melhores do que a situação de empatia. Então, trabalhar com esses camaradas da conta vai gerar capacidade melhor para você, tá? Então, José Hudson é você e José Darcy, né? Não, quem que é José? Não veio. Eu marquei errado. Foi mal. Na verdade, Raimundo Silva, né? Raimundo Silva. Raimundo, manda para nós. Não, eu, na realidade, eu fico ansioso, né? Ansioso que você quer pregar logo, é isso? Eu fico ansioso porque também eu fico preocupado.
se eu vou agradar o público. E como ele falou também... Mas você tem a consciência total do que você vai ministrar. Sim, não, eu leio bastante antes de ministrar, eu leio bastante os textos, faço alguns esboços e tal. Certo. Com conhecimento, mas na hora o medo de travar lá e não conseguir... Mas já travou alguma vez? Não, acho que não, mas toda vez que eu faço isso, não tem jeito. Não, então, ó, pessoal, muitos dos medos, inclusive, foi um pouco do que você já falou, né, Celeste, né? Muitos dos nossos medos, nós mesmos causamos, eles não existem. É verdade. Tá? E se eles acontecerem, é bom, porque nós vamos ter que vencer de alguma forma, ok? Eu morro de medo de tubarão, só de eu ver a imagem já fico em pânico. Eu não tô lá na situação, mas é igual aquele medo que a criança tem que tomar vacina. Ela tá morrendo na fila antes de chegar. Então, esse pré-medo, ele causa muito problema. Ele gera ansiedade, ele gera preocupação, ela gera a insegurança para você falar o que vão achar ou não achar. Olha, se você se preocupar com o nível de perfeição do que as pessoas vão achar, você não vai atingir isso. Ainda mais num público maior. Porque ali, que nem nosso irmão falou, vai ter de tudo. Vai ter advogado, talvez tenha médico, talvez tenha teólogo. Não adianta, você não tem como, não tem como. Eu sou professor de escrita criativa também, a gente tem uma turma. Essa turma que está acabando minha, lá tem pessoas formadas em semiótica, que dá aula para a galera de publicidade. Tem um cara lá que é físico. Eu não estou nem aí preocupado com o que são. Eu estou preocupado no que eu posso ensinar para eles. Acho show eles serem pessoas importantes, mas agora na nova turma tem um especialista em literatura. Nossa, eu estou na roça? Não, eu sou uma pessoa que estuda a minha área. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Se ela tiver algo para me ensinar, eu aprendo com ela. Né? Vocês entenderam? Agregar é uma resposta fundamental para a gente entender o que vai fazer diante de um público. Agregar. E agregar o seu problema, saber como vencer, é se preparar para a próxima vez que você vai falar com eles. Você já falou, José? Já, né? Não, pode falar. O que você acha que te prende aí? Não esqueçam de anotar para trabalhar isso. Eu vou perguntar de novo de vocês, hein? O que você acha que mais te atrapalha quando você vai falar em público? O conhecimento. Conhecer, no caso, a palavra... Isso, certo. Conhecer, tá falando também de uma boa fala, né? Uma coisa que eu, de um tempo pra cá, eu me preocupei, né? Tá fazendo... Você tem um sotaque, você é da onde? Bahia. Por exemplo, quando nós observamos o sotaque da voz, às vezes nós, que nem nós somos paulistas, eu sou do Paraná. Nós temos aquele costume de achar que nós temos que falar igual o pessoal da região. Pessoal, cada estado nosso fala de um jeito. Ok? Se você sai daqui de Suzano para Mogi, você vai ver diferenças no jeito do pessoal falar e se portar. A forma estética das lojas é diferente das formas estéticas das lojas daqui. A preocupação sua é como falar certo, sobre o seu jeito de falar. Eu tenho um pouco de timbre do pessoal do Mato Grosso ou do Maranhão. Não importa. O importante é como você falar corretamente. E para isso tem solução. É você estudar, ler, ver discursos, observar. Não se preocupa com... eu falo meio arrastado. Se preocupa em aprender como se falar da melhor forma possível. Agora, sobre o conhecimento, aí é dedicação. Não tem como fugir. Né? Por exemplo, eu quero saber pregar melhor. Exegese, hermenêutica, bom curso de teologia. O que vocês já estão fazendo vai aperfeiçoar vocês aí. E sempre se preocupar em ver grandes pregadores. Quem que falou do Billy Graham? Foi você? Então, eu vejo referências. Por exemplo, eu sou escritor. Eu quero que meus livros alcancem boas vendas, tá? Quem são os best-sellers americanos? Tem brasileiro? Quem são? Né? Quando eu estudava teologia e estudava pregação, eu era apaixonado. Eu ficava até 4 da manhã, 5 da manhã. Quando eu era do mundo, eu passava jogando videogame. Por que eu não posso passar agora me dedicando à palavra de Deus? Virava as noites, estudando, tentando entender. E Deus reconhece isso. Então, se você se prepara, se você adquire conhecimento, vai reduzir a insegurança e vai aumentar a sua capacidade. Só que isso é fácil, é dedicação. Então, quanto mais você se dedicar, mais fácil, né? Gilberto Souza, né? O Gilberto já tá fera. Não tem dificuldade de nada, não, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu tive muita dificuldade, sim. Mas no começo? Parece incrível. Eu ia na igreja, aí eu escondia, né? Eu sempre escondi. E justamente
pastor me via escondido. Ah, batata. Aí minha mulher fazia assim. Entendeu? Eu escondia ali quietinho, pastor. Bom, oportunidade. Minha mulher fazia assim. Aquilo me desconcentrava dela fazer aquilo. Aí comecei a pensar diferente. Falei assim, eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Enquanto ela não der glória a Deus. Olha aí, show. Show. Desafio. Fui preparando. Quando eu falava alguma coisa, ela fazia assim, abaixar a cabeça. Eu pensava, vou melhorar. Show. É o que eu falei, exatamente isso. Quando foi um dia, eu pregando e falava, é verdade, não é? Dá glória a Deus, eu vou glória. Então pronto. Se vocês olharem isso que ele está falando, vocês vão ver que na dificuldade de vocês tem justamente a vitória. Porque onde vocês têm dificuldade, quando vocês procuram como vencer, e já está aí, vocês já estão aqui, já está tudo preparado para vocês. Pensem quais são as dificuldades, invistam. Pessoal, nós temos 8 aulas. Nessas 4 primeiras, provavelmente já tem como derrubar muitas coisas aqui. Até terminar, dá para vocês trabalharem de sobra essas questões. Nós vamos acompanhar isso lá no Telegram também, mas eu creio que não vai ser difícil, não. Tiago, faltou você, né? É isso, né? Manda, Thiago. Qual que é essa insegurança aí? Você não tem insegurança, não. Você tem cara de ser aqueles caras que chegam chegando e tal. Totalmente o contrário. Não vai pela primeira impressão, nunca. Você chega na moita. Na verdade, acho que meu lado sempre vai timidez. Eu sempre fui muito tímido. É lógico que Mas você sabe por quê? Eu trabalhei isso. Ok. Principalmente lidar com o público auditório. Eu sempre fui tímido mais no campo, mais retraído. Aí, na verdade, vamos dizer assim, você me conhece mais, né? Às vezes por ter que estar envolvido mesmo, sem querer estar envolvido na obra, isso ajudou a evoluir um pouco. Mas mesmo sempre que eu estou diante de um auditório, uma plateia, pelo menos os primeiros 5 minutos, 10, é normal, até tem aquela timidez. Ainda hoje, assim? Sim, toda vez, auditório não tem jeito, público, pelo menos os primeiros 5, 10 minutos Mesmo que seja no mesmo auditório? Mesmo que seja no mesmo. É que a mensagem, depois que você entra, como eu falei, depois dos 5 minutos, 10, tudo bem, você já conseguiu engatar, começou. Talvez quando uma cidade de às vezes você olhar o público, porque depois que você olha o público umas 2, 3 vezes, aí tudo bem, mas parece que até você olhar a primeira ou olhar a segunda, você fica meio. Mas depois você já olhou, aí tudo bem, aí dá aquela. Aí vai embora. E quando você, fora isso, você tem alguma área que você vê que você precisa melhorar, eu gostaria de melhorar nesse conceito, nesse contexto de falar em público? Talvez a questão da oratória mesmo. Por exemplo, eu não sou muito. Hoje é diferente, a questão da eloquência, né? Eu não tenho muito aquela. Geralmente o pentecostal, né? Gosta daquele pregador bem eloquente, aquele que. Eu já não tenho, eu sou meio. Você é meio calvinista no pentecostal. Então, às vezes, não sei também isso, né? É meio diferente. Mas não significa que às vezes eu atinjo esse tipo, né? Mas sim, não com pessoas que tem mais uma facilidade nisso. Na verdade, isso está muito ligado ao perfil das pessoas, né? Isso, nós temos a pessoa que é introvertida, a que é extrovertida, e dentro da introversão e extroversão tem vários pontos. Pessoa que é mais colérica, melancólica, sanguínea, fleumática, isso define muito o perfil da pessoa. Porém, eu sou daquele do seguinte: qual a mensagem? Se dedicou, dá o seu melhor, que vai ficar tudo bem. Porque se a gente ficar se preocupando com o restante, mas tem um cara que vai lá e prega e pula e não sei o quê, e muitas vezes ele prega e pula e não prega. O pessoal sai dali emocional e não sai dali revestido, né? Então tem essa questão também, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Seguindo aqui, então, sobre dar branco, né? Eu fiz uma anotação aqui rápida. Fala nisso, pessoal, é a minha primeira aula, vocês têm intervalo de 10 minutos, né? Qual que é o intervalo? O horário? Geralmente já passou. Já passou? Então vamos dar um time para vocês dar uma respirada, beber água, e daqui a pouco a gente volta e a gente vai concluindo essa parte aqui. Eu não sei como é o primeiro dia, eu tô meio perdido, então. Foi uma coisa que realmente me incomoda muito, principalmente no meio dos éticos. Aqueles pregadores fazem, gritam, pulam, choram, se emocionam. Meu primeiro pastor falava assim que o alimento que ele oferece é saquinho de estufadinho de milho.
se algum vídeo, né, que você esmaga tudo, dá um pouquinho de coisa só. Exatamente. Eu gosto de pessoas, uma pessoa que fiquei fascinada, não sei se você conhece muito dele, o técnico da região. Conhece o pessoal do Parque da Bênção? Eu já ouvi falar, mas eu sou novo aqui em Suzano, então eu estou conhecendo as pessoas há É em São Paulo. Está ligado, aliás. O pastor Jonathan, não Jonathan Filho. Ele chega sentindo que ele é muito seguro, mas ele é assim, ele chega, gente, olha, nós vamos falar assim, mas assim, do jeito que está falando, nós vamos falar disso aqui, e ele continua falando desse jeito, mas ele tem uma segurança que você ouve um pernilongo passando. Tem muitos, né, que são assim. Primeiro que ele não eleva a voz. Então, entendi. A voz já chama atenção. Mas ele tem uma coerência, uma simplicidade. Eu deixei uns 10 minutinhos para eles. Assim, aqui só encerrar aqui, depois a gente retorna. Sempre encerra para depois... depois continua. Tá bom. Cadê você, meu filho? Tem um perfil, então, desse pregador que é mais calmo, né, que é mais sossegado. Ele é um perfil específico, né? Eu gosto disso, eu gostaria de chegar a isso, não tenho isso como modelo, tá? Sim. Mas é um modelo que eu admiro. Você chegar para alguém e falar, olha, isso é como se estivesse começando com